Eu convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Salmo 126. Enquanto você abre, eu quero aqui externar a minha gratidão pelo nosso pastor presidente, o tempo em que ele permitiu estarmos à frente de duas congregações, a congregação Getsemane e a congregação Sião, duas congregações em que eu aprendi a amar muito. Assim como a gente amou também cuidar dos adolescentes aqui no Templo Central. Hoje já não são mais adolescentes, tem alguns obreiros, né, Mateus? Tem mais alguns adolescentes que eu estou vendo lá atrás. A gente nunca deixa de ser líder, a gente sempre ora. Eu agradeço a Deus pelo nosso pastor presidente por isso. É uma alegria estarmos de volta, eu e minha filha. Saímos aqui, ela tinha 8 anos, e agora uma linda adolescente de 13 anos. Eu louvo a Deus. Eu e minha esposa estamos alegres. Vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 126. Nós vamos ler agora do 1 ao 3 e diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Podemos se assentar. Meus queridos irmãos, eu não sei você, mas há momentos na vida em que eu sinto como que se eu não estivesse vivendo tudo aquilo que eu deveria, tudo aquilo que eu poderia viver no Senhor. Eu sinto falta de algo. Ainda mais quando eu olho e lembro como nós orávamos, como nós buscávamos, como nós líamos a palavra do Senhor. Eu tenho um sentimento de querer retornar àquele primeiro amor. Eu sinto que falta algo, que eu não estou vivendo tudo o que eu deveria viver. E quando eu falo disso, eu não estou falando somente das 2 horas de culto, não se engane, ser cristão é o tempo todo. Ser cristão não se resume a 2 horas do culto de domingo, ser cristão se resume a uma vida inteira de louvor e adoração ao Senhor. E eu tenho essa falta, essa necessidade. Eu sinto que falta algo em mim, falta algo na minha casa. Falta aquele amor genuíno pela palavra de Deus. Falta o amor pelas almas carentes de ouvir a palavra do Senhor. E esse texto que nós lemos, que tem por título, na versão que eu estou, Consolo para os que choram. Esse texto fala sobre restauração. E é o que eu quero falar com você nesta noite, sobre a necessidade de sermos restaurados pelo oleiro, de sermos transformados, despertados para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Não é só ter as bênçãos de Deus, mas é sentir que tudo aquilo que o Senhor coloca em minha mão, eu estou fazendo. Tudo aquilo que o Senhor coloca na minha mão, eu estou cuidando. E volto a reforçar, não estou falando de igreja, eu estou falando de vida, eu estou falando de família, eu estou falando da posição de pai, da posição de mãe, da posição de sacerdote da nossa casa. É ensinar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque o melhor ensino que eu posso realizar não são com as palavras, mas são com as minhas atitudes. As minhas atitudes, elas gritam mais alto do que as minhas palavras. As pessoas ouvem muito mais aquilo que eu faço do que aquilo que eu digo. De nada tem valor se eu falar muito bem e não viver a palavra do Senhor.
Mas quando eu olho para a minha vida, eu sinto essa necessidade de restauração. E nesse texto, Salmo 126, ele fala de 3 fases que o povo de Israel passou, mas que eu e você também estamos passando. Talvez alguns numa fase diferente da outra. Mas eu convido a você, junto comigo, a analisar e extrair o melhor do que a Bíblia tem a nos ensinar. Neste primeiro momento, ele está falando sobre aquilo que o Senhor fez. Ele está aqui ressaltando: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você lembra da última vez que o Senhor operou um milagre na sua vida? Você lembra da última vez que o Senhor, Ele ouviu uma oração sua e Ele atendeu e produziu algo que você não esperava, e você olhava para aquilo e dizia: somente o Senhor para fazer esse milagre na minha vida, somente Deus para produzir isso na minha história. É isso que Ele está falando. Nós precisamos, num primeiro momento, lembrar o que o Senhor fez. Porque às vezes o que você está passando agora, você começa a ficar cada vez mais fraco. O que você está passando agora, talvez você comece a ficar mais combatido, desanimado, entristecido. Você está orando e parece que Deus não está ouvindo. Olha o que o louvor falou do silêncio de Deus. Você está clamando e as coisas não estão acontecendo. Há pessoas que ela está tentando sair de um buraco, e ela, quando está começando a querer subir, parece que abre um buraco maior ainda, e você cai mais fundo ainda. Há momentos na vida que são assim. Sabe qual é o nosso problema? É porque no meio do deserto, a gente fica tentando encontrar solução, olhando para frente, para os lados e para trás. No meio do deserto a gente fica tentando encontrar uma saída, um refúgio, o final dele. Meu irmão, se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina de uma forma linda e eficaz, é que no deserto eu olho para o alto, da onde me vem o socorro. A coluna de fogo ainda está sobre a minha vida durante a noite, e a nuvem está sobre a minha vida durante o dia. A mão do Senhor nunca deixou de cuidar de mim. Mas eu e você precisamos olhar para o alto. Precisamos entender o momento do Senhor, porque o maior risco que a gente pode cometer é caminhar quando a nuvem não caminha. É andar quando a coluna de fogo não andou. Isso significa fazer um movimento que Deus não queria que você fizesse. E se a gente faz algo que não deveria fazer, a gente vive algo que não deveria viver, e perde o que não deveria perder. E nessas horas, eu e você precisamos lembrar que o Senhor que operou no passado, o Senhor que operou na vida de Israel, o Senhor que fez os milagres que estão escritos na palavra do Senhor, o Senhor que fez o milagre na sua história, o Senhor que fez o milagre na sua vida, ainda é o mesmo Deus. Ele vai fazer de novo, aleluia. Você pode não saber quando, você não tem ideia da forma que Ele vai fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele vai operar de novo, aleluia. Na hora do deserto eu preciso lembrar aquilo que Ele fez, para que eu possa lembrar que Ele vai operar de novo, aleluia. E aqui o povo de Israel está lembrando a saída do cativeiro. Estávamos como quem sonha, andando e sonhando a alegria. As nações sabiam do que estava acontecendo. As nações diziam: olha o que Deus está fazendo na vida de Israel. Da mesma forma é na nossa história. Aquilo que Deus faz na sua vida não é só para você. Muitas vezes Deus abençoa você, mas também para mostrar para os outros que estão ao seu redor: se você me servir, eu também cuido de você. Se você me servir, eu também cuido de você. Se você entregar a sua vida para mim, eu também cuido de você. Se você não vive a vontade de Deus, talvez é você que não escolheu
ainda essa linda decisão de depender exclusivamente de Deus. Israel aqui, ele está falando sobre trazer à memória aquilo que o Senhor fez. O primeiro passo é lembrar: o Deus que operou pode operar de novo. O segundo momento, e é muito importante, não é suficientemente somente lembrar. Não é só lembrar que Deus vai operar. E caminhando na Bíblia Sagrada, ele diz assim, no verso deste louvor, no verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Não basta só lembrar, você tem que clamar. Não basta somente lembrar, é necessário buscar. Por mais linda que seja a história da nossa igreja, por mais linda que seja a história da nossa família com Deus, eu preciso buscar Deus hoje. Eu preciso clamar a presença do Senhor, pedir a sua ação sobre a minha história no dia de hoje. Irmão, servir ao Senhor é uma decisão diária. Você levanta pela manhã e já convida a presença do Senhor no seu dia. Você está no seu local de trabalho, convida a presença do Senhor lá. O Senhor, Ele não fica aqui depois do culto de domingo, dizendo para você, ó, foi bom você ter vindo domingo e que vem eu estou aqui te esperando. Não, Ele quer caminhar com você. A presença do Espírito Santo é para mim e para você levar esse ambiente para o nosso lar. É para a gente levar na onde a gente está o tempo todo, que as pessoas vejam Cristo em mim e em você. Mas para isso tem que ter uma ação de buscar, tem que ter uma ação de clamar. A restauração é um processo divino, mas o clamor é um processo humano. Eu e você precisamos clamar. Mas há algo lindo nessa lição, nesse momento, nesse texto. Quando ele fala sobre restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Talvez alguns aqui saibam, mas o deserto do Neguebe, ele representa 60% de Israel. E uma coisa muito interessante, que quando foi para a ONU oficializar o Estado de Israel, no ano de 1948, quem presidia a sessão da ONU era o ex-ministro da Fazenda do então Getúlio Vargas. Era o Oswaldo Aranha, um brasileiro. Ele estava presidindo aquela sessão que estava tratando sobre o Estado de Israel. E estava de um lado David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, e do outro lado o primeiro-ministro da Palestina. E algo que a história traz, olha como é importante você entender como Deus trabalha na sua vida. Na hora de decidir o que fica com o que, o primeiro-ministro israelense, ele pede o deserto. Ele fala, o deserto eu quero, deixa o deserto para Israel. Meu irmão, quem que numa divisão de terra quer terra seca? Quem é que quer um deserto onde não se nasce nada? Quem é que quer aquela divisão aonde você, pelos olhos humanos, você não vê saída? Mas David Ben-Gurion, ele pede o deserto e ele diz a seguinte frase: o nosso Deus vai nos abençoar de novo no deserto. O nosso Deus vai abençoar de novo no deserto. Ele vai fazer a gente prosperar no meio do deserto. A diferença não é o local, a diferença é a presença de Deus na minha vida. Se você for hoje lá em Israel, você vai ver uma faculdade no deserto com o nome dele. Por isso que o nosso ex-presidente estava falando sobre a irrigação no solo de Israel. Eles utilizam uma tecnologia interessante, que ele faz a transmissão por baixo do solo e consegue fazer brotar no meio do deserto. Deixa eu te falar, quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, diariamente, não é só quando aceita Jesus, mas diariamente, você vai ver Deus operar na sua vida, não importa o lugar que você esteja. Não interessa. Esse deserto do Negueb, por 11 meses do ano,
Esse deserto não chove, é seco, não tem nada. Não tem vida. Não tem plantio, não tem irrigação ali. A não ser esses locais que eles trabalham, que eles desenvolveram. Mas existe uma coisa que acontece. A Bíblia fala da chuva serôdia, a chuva de primavera. Existe uma coisa que acontece. Que no período de chuva daquela região, a chuva não cai no deserto. Ela cai nas montanhas ao redor. E conforme vai chovendo ao redor, o deserto continua lá parado. Mas durante o período de chuva, vai se formando bolsões de água nas montanhas. Vão se formando bolsões. E naquela bolsão de água, começa a cair folha, começa a cair semente, vai ali caindo sobre aqueles bolsões. E lá na cratera de Dom Ramon, num certo período, surge um rio no meio do deserto. Irmãos, não é uma goteirinha, não é um filetinho não, é um rio. Depois você pode procurar lá no YouTube e você vai ver. Surge um rio no meio do deserto, e ele atravessa o deserto inteiro, até desaguar no Mar Morto. Deixa eu te falar uma coisa, aonde a água passa, ela vai deixando semente, ela vai deixando aquelas folhas secas, ela vai irrigando, ela vai tratando, e aonde não tinha vida, aonde não tinha nada, ali começa a produzir de novo, começa a nascer planta de novo, os animais vão se alimentar, porque agora tem vida. Assim aqui ele está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Ele está dizendo, se na sua vida está um deserto, se pessoas estão dizendo que você não tem mais jeito, que não tem chance para você, contigo não vai brotar nada, confia no Senhor, porque a água do rio da vida, Ele vai jorrar sobre a sua história, e vai fazer brotar no deserto, aleluia. O nosso Deus, Ele é lindo. Ele usa a geografia, um evento, para mostrar: se eu faço chover no deserto do Neguebe, na sua vida eu faço muito mais. Se eu cuido dos animais do campo, de você eu cuido muito mais. Não subestime a importância que você tem para Deus. Deus ama muito a sua vida. Ele planejou você. Não era para você estar vivendo o que você está vivendo. Ele nos deu livre-arbítrio. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Muito me assusta quando a Bíblia fala, por exemplo, das 10 virgens. Todas elas estão com as lamparinas acesas. Todas elas estão iguais, assim como eu e você. Eu estou vendo aqui um povo bonito, povo bem vestido, vindo com a sua melhor roupa. Mas somente Deus sabe como está o seu coração. 5 prudentes e 5 loucas, a diferença estava no interior. A diferença estava na reserva. Porque você caminhando no deserto, se você não buscar a presença do Senhor, se você não lutar por processo de restauração na sua vida, na sua família, se você não buscar, isso não vai acontecer. A gente precisa ser desperto pela palavra do Senhor. O povo de Israel no meio do deserto viu tantos milagres, irmãos. Você já viu o entardecer como é lindo? Quando você pega o sol indo embora e a noite chegando, aquela cor avermelhada, meio amarelada, aquela cor vermelho e amarelo lindo de entardecer. A minha esposa gosta muito de tirar fotos desse momento. Eu fico imaginando como era o povo no deserto. Eu imagino que era um efeito lindo todos os dias. Olha só, a nuvem vai se transformar numa coluna de fogo, ó. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Agora está virando, olha só. E o fogo agora nos protege do frio da noite. Irmãos, devia ser algo lindo.
Eu imagino que os céticos da época só andavam olhando para cima. Eu acho que vai cair, vai me queimar, esse fogo vai me consumir. Mas devia ser um evento lindo, todos os dias o Senhor fazia algo lindo. Sem contar os vários momentos que Ele operou no povo de Israel ali no deserto. Fazendo a água brotar de uma rocha, fazendo o mar se abrir para todo mundo caminhar em seco, e depois fechando para matar os inimigos. Isso é tão importante eu e você entender, porque na hora que o povo de Israel estava de frente para o Mar Vermelho, ele tinha montanhas ao seu redor, ele não tinha por onde escapar, só tinha o inimigo atrás. Sabe o que a palavra do Senhor fala? Olha para trás, veja os seus inimigos pela última vez, porque vocês não verão eles de novo. Era o império egípcio, a força humana estava com eles. Tinha tudo para dizimar aqueles escravos. Mas o Senhor faz abrir o mar, todo mundo passar. E quando o povo egípcio entra, o exército entra, ele fecha. Como não servir a um Deus depois de ver os milagres que Ele fez e que ainda faz na nossa vida? Mas sabe o que me assusta? É que é esse povo que morre no deserto. Eles viram o milagre de Deus, eles viram o agir do Senhor, mas na hora de possuir a terra, de falar, pode ir, tem gigante, mas eu estou com você. Sabe qual é a minha preocupação? É que muitos de nós ainda olhamos para o tamanho dos problemas e esquecemos o tamanho do nosso Deus. Muitos de nós, no meio do deserto, fica tentando encontrar saída. Meu irmão, eu não sei se você percebeu, eu estou com 42 anos, já amadureci um pouco. Por mais controle que eu tente ter na vida, não dá para ter controle. Você pode ter controle financeiro, isso é bom. Você pode ter controle sobre algumas atitudes, isso é bom. Mas sobre a sua vida, basta você somente confiar e descansar. O que Deus espera de mim e de você é confiar e descansar. Descansar porque Ele está te guiando no deserto. Não fica vendo a sequidão, não fica vendo a morte no deserto. Não se preocupe com o tamanho do problema. Lembra, olha o tamanho do seu Deus, aleluia. Ah, mas pastor, eu tenho que resolver. Você tem que resolver? Então por que você não está orando? A gente faz da oração que nem o step do carro. Quantos aqui no final do ano, viajando de carro, falou, nossa, eu tenho que ver o meu step, eu acho que faz 1 ano que eu não vejo ele. Será que está bom? Muitos de nós fazemos da oração assim. Na hora que o problema acontece, a gente ora. Na hora que o problema acontece. O pastor Antônio Gilberto, em seu livro, A Bíblia através dos séculos, ele diz que de 90% a 95% das pessoas na igreja não leem a Bíblia como deveriam ler. Elas dependem de colherada de remédio do que o pastor e os ministros leem no púlpito e dos professores de escola dominical. Isso para quem vem na escola dominical. Porque se você não vem, que alimento que você está tomando? Ficar vendo palavra curta, mensagem curta de WhatsApp ou de YouTube, de internet, um alimento espiritual estranho, porque você nem sabe quem preparou, não sabe como ele traduziu a Bíblia, como ele interpretou. E a palavra do Senhor avisa sobre isso, sabia? Em 2 Timóteo ele fala, no final dos tempos, por comichão nos ouvidos, muitos procurarão pastores para si. Procurarão pastores que pregam aquilo que eu quero. Eu não sei você, mas eu ainda quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Eu ainda acredito, a mensagem que a nossa irmã trouxe aqui, eu e minha esposa ali, que mensagem maravilhosa, pastor.
que a irmã que foi convidada trouxe aqui. É disso que a gente precisa. Uma mensagem que o Senhor revela de noite para um, é uma mensagem que o Senhor coloca no teu coração num outro momento, e Deus vai falando com a gente, despertando, que é momento da igreja acordar, é momento da gente buscar restauração. E a restauração não é uma igreja diferente, a restauração não está num pregador diferente, a restauração está em buscar a presença de Deus e a sua palavra, que é viva e eficaz. Nós somos ovelha, o que ovelha precisa é de grama verde. Irmãos, aqui está o alimento. Aqui está o alimento para a gente meditar. A Bíblia diz que devemos meditar de dia ou de noite. De dia nós devemos orar de vez em quando. Orar sem cessar. Eu não sei você, mas não é toda hora que eu consigo fazer isso. Não é toda hora que eu consigo ler como deveria. Não é toda hora que eu consigo orar como deveria. Mas quando eu venho na casa do Senhor, quando eu venho aqui na presença do Senhor, eu sou fortalecido pela palavra daqueles que o Senhor revelou. Eu sou fortalecido, e isso me traz à memória: o meu Deus me ama, Ele ainda cuida de mim, e a restauração é somente eu buscar a ação de Deus na minha vida. Nós precisamos buscar. Mesmo sendo pastor, eu sou a terceira geração de pastor de minha casa, mas uma coisa que me preocupa: do que adianta chegar no céu e ver 1000 ovelhas que eu cuidei, e não ver a minha esposa, a minha filha, ou aqueles próximos a mim? Irmãos, a minha primeira igreja foi entregue pelo nosso pastor presidente no dia do meu casamento. A minha primeira igreja não foi o Getsemane, a minha primeira igreja está lá, a minha esposa Elisângela, a minha filha Lara. Esta é a minha primeira igreja, é a minha casa. Eu não posso deixar que a mensagem do Senhor tenha vez na minha casa. Quando eu venho, quando eu estou, a mensagem do Senhor, ela tem que estar diariamente na minha casa. Eu não posso ofertar um bom alimento se eu também não me alimentar. Eu preciso meditar na palavra do Senhor. A não ser que a sua vida está indo tão bem assim, e você já está fazendo tudo certo. Mas eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Toda vez que eu leio aquele texto que fala sobre a ovelha que Ele pega no colo e vai tirando e vai cuidando, eu fico: Pai, vai tirando os machucados, vai tirando as angústias, remove a tristeza, toma o meu coração em Tuas mãos, tira a ansiedade, trabalha na minha vida, porque eu sou Teu. Eu dependo do Senhor diariamente. Nós precisamos entender, foi dito hoje pela manhã, na escola dominical, não é você conhecer a Deus, mas é Deus conhecer você. Porque Ele vai chegar no grande dia e vai dizer para alguns: eu não te conheço. E olha que para as pessoas que Ele vai dizer isso, não são as pessoas lá de fora. Qual é a defesa dessas pessoas? Eu preguei no Teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo. Irmãos, isso está falando do povo de Deus. Ele está falando que se a gente não tomar cuidado, a gente vive dentro da casa de Deus, mas longe da presença dEle, sem ser conhecido por Deus, sem caminhar com o Senhor. O deserto, ele revela a verdadeira comunhão com Deus, sabia? Em Deuteronômio 8 ele fala: eu te coloquei no deserto, eu te coloquei naquela prova, para que você visse o que está no seu coração. Porque quando tudo está bem, está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas quando a gente passa por prova, é que a gente descobre como é que está o nosso coração, como é que está a comunhão com o Senhor. Porque aquele que está em comunhão com o Senhor constante, está como Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos da igreja de Filipe, na cidade de Filipe.
Ele estava preso, mas ele estava escrevendo: alegrai-vos no... Outra vez te digo, alegrai-vos no... A minha fonte de alegria não é a cadeia, a minha fonte de alegria não é meus bens materiais, a minha fonte de alegria é o Senhor. A minha fonte de alegria é o Senhor. Uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo, ele estava preso, encarcerado, prestes à morte acontecer, mas a sua fonte de alegria não era a realidade dele, mas era a presença do Senhor na sua vida. O deserto revela, irmãos, é só tirar algumas bênçãos nossas aí, você vai ver o que te sustenta, se é a presença de Deus ou as coisas que você tem. Então, que se você está no deserto, clame pela presença do Senhor. Se você está passando por dificuldades, eu ainda creio que quando a palavra do Senhor fala do deserto que Israel estava enfrentando, era para simbolizar o deserto que eu e você enfrentamos. Porque a gente tem uma bênção e de repente tem mais 3 provas te esperando. Você tem uma vitória, na outra semana já tem mais 2 dificuldades te esperando. A vida é um deserto. Nós passamos por dificuldades, mas se buscarmos a presença do Senhor, num lugar que não tem água, Ele faz brotar da rocha. Num lugar que não tem gado, Ele faz codornizes chegar para te alimentar. Num lugar que não tem cereal para fazer o pão, o alimento, Ele manda o maná do céu, mas Ele vai cuidar de você, aleluia. Sem rede social, quantos de nós na infância já vimos os nossos pais orando? Olha, a despensa está vazia. Dava para postar na rede social? Não dava. SMS eu acho que nem tinha. Estou velho, viu? SMS eu acho que nem tinha. Como é que fazia então para os irmãos levar a doação? Era joelho no chão. Eu lembro na década de 90, quando meu pai mostrou o armário assim, falou: olha, não temos nada, vamos orar. Eu não estava preocupado com alface, com arroz, com feijão. Eu estava preocupado com a bolacha que eu não vi. Falei: rapaz, não tem nem a bolachinha. Era criança, irmãos. Nós reunimos para orar ali, cada um clamando, e eu: Jesus, e a bolacha? Jesus, e a bolacha? Quantos de nós fomos acostumados na infância a ver a mão de Deus, de repente para uma Kombi? Aí sai um servo de Deus e fala: Deus tocou no meu coração, mandou trazer este alimento para a sua casa. E na hora que eu abro, está lá o pacote de bolacha. Deus trabalha na fé de nossos filhos, através das situações que a gente enfrenta. Em vez de reclamar do que está passando, coloca a sua casa em oração, fortalece os seus filhos, faça eles desenvolver e conhecer desde pequeno que o Senhor cuida dele desde novo, aleluia. É uma oportunidade de eu clamar junto com a minha casa e ver a mão do Senhor operar na minha vida. E a terceira lição, ele diz assim, no verso 5 deste louvor: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Presta atenção, não é só chorar não. Olha o segredo aqui. Quem sai andando e chorando. Tem muita gente que está andando e chorando desesperado, mas não está fazendo o que a Bíblia manda. Enquanto semeia. Sabe o que é semear? Ser cristão não é que quando acontece um problema eu não fico desesperado. Não é que quando eu olho para um diagnóstico ruim ou até mortal que o médico me passa, eu não bata em mim o desespero. Eu sou ser humano, irmão, eu fico desesperado. Tem hora que eu fico com medo, mas passado aquele momento, o cristão, a primeira coisa que ele tem que fazer é: eu vou apresentar a Deus em oração. A última palavra vem do Senhor. Você está lidando com o desemprego? Além de mandar currículo, além de se atualizar, você está colocando momento de oração na sua casa? Envolve a sua família. Vamos proteger os filhos. Permita que eles tenham experiência dele orar por você e ver Deus agir na sua história.
Coloca a família em oração. Trabalha o seu lar em prol disso. Fulano está doente. Coloca. Eu me lembro quando estávamos aqui na sede, a filha de nosso companheiro Divino foi diagnosticada com câncer, e a Lara, muito pequenininha, eu falava: filha, está faltando uma pecinha, está com um problema, vamos orar. Claro que ela não tinha aquela oração eloquente, ela: Jesus, conserta a pecinha, Jesus, sara, Jesus, a filha do Divino, Jesus, todos os dias. Sabe por que a igreja é acostumada a dar glória a Deus quando a gente ouve testemunho? É uma igreja que participa em oração na hora da luta. Na hora que o Divino veio e falou assim: Deus curou, Deus fez um milagre, Deus operou. Eu pude chegar para ela e falar: olha, Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu o nosso clamor. O seu deserto pode ser uma oportunidade de você colocar a sua casa em oração e Deus agir na história dos seus filhos também. Aleluia. Você sabe como é que uma pessoa jamais desvia da presença do Senhor? Porque é o medo dos pais hoje. Como eu faço? Uma experiência com Deus não nos permite abandoná-lo. Eu posso ficar triste, chateado e às vezes até brigar em oração, dar uma de Jó: Senhor, eu não gosto, Senhor, por que o Senhor fez? Mas dizer que Ele não existe, que Ele não opera, eu não consigo. Toda vez que eu lembro o que Ele já fez, eu também lembro que Ele pode fazer de novo na minha história. Aleluia. E aqui diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Meu irmão, para de tentar encontrar solução para o seu problema. Para de tentar maquinar como você vai fazer. Descansa na presença do Senhor. Entrega o controle da sua vida. Você fala: Deus está no controle, mas eu quero fazer isso. Deus está no controle. Não, irmão. Descansar é falar: Deus, eu só vou caminhar quando a nuvem caminhar. Eu só vou caminhar quando a coluna caminhar. Agora a minha vida está literalmente nas tuas mãos. Com a permissão de nosso pastor, eu vos convido a ficar de pé. Aleluia. Nos minutos que me resta, eu quero fazer 2 convites aqui. E quero compartilhar algo sincero no meu coração. Quando a gente é pregador novo, vou revelar alguns mais novos aí que às vezes não queria que soubesse. Quando a gente é um pouco mais novo, a gente acha que a resposta da boa pregação é muita gente na frente. Mas quando você aprende com Deus a caminhada, a minha única satisfação é quando eu sinto que eu entreguei o que Ele mandou eu falar. Eu quero dizer para você que se você não vier, é uma decisão sua. Mas precisa ter um ato de coragem. Quem está colocando na sua mente aí, ó, não vai lá não, olha a vergonha, olha isso, toma cuidado. A mente humana, o inimigo, ele tenta atrapalhar a gente o tempo todo e a gente perde as nossas bênçãos. Eu quero rapidamente convidar à frente aquele que quiser receber a oração. Aquele que entende que essa palavra falou com você e você quer viver este momento, quer que o Senhor invada esse deserto e faça florescer de novo. Eu não vou me delongar, não tenho muito tempo, mas eu convido você, se alguém quiser receber a oração, venha logo. Irmão, na congregação a gente fala, é curtinho, é mais fácil, pastor. Aqui eu preciso que você seja rápido. Vem logo que você está longe. Se houver alguém para aceitar a Jesus, que ainda não tomou essa decisão, aceitar a Jesus é a melhor decisão da nossa vida. Não, irmãos, você não faz ideia, você que ainda não aceitou Jesus. Entregar a minha vida para Deus é ter o meu nome escrito no livro da vida. É alegria no céu, o anjo falando: ela aceitou, ele voltou para a casa do Pai e ele vai cuidar da sua história. Se alguém estiver aceitando Jesus, levanta a sua mão e vem à minha esquerda. Se for para oração, você está aqui à minha frente e nós vamos orar por sua vida. Aos companheiros que aqui estão comigo, pastores e evangelistas, eu convido que me ajude em oração. Venha orar. Deus nos separou
para auxiliar o nosso presidente e cuidar do povo de Deus. Então vem comigo aqui, eu sei que tem bastante pastor aí, me ajuda em oração, vem à frente, vamos orar pelo povo de Deus. Aleluia. Nós vamos orar pelo milagre, pela cura. Eu vou te falar uma coisa, eu fui curado de epilepsia com 10 anos de idade. Epilepsia não tem cura na medicina, não tem. Mas foi no momento de oração, o Deus do impossível me curou, e nunca mais eu tive um episódio. E isso não é merecimento, é o amor dele nos alcançando. Você que precisa de um milagre, de uma cura, nós vamos clamar pela sua vida em união, e o Senhor vai curar. Tenha fé, Ele ainda opera, Ele ainda faz milagre. É só você se colocar na posição. Aleluia. Aquele que quer oração com o óleo de unção, vem à frente e os pastores estarão orando por você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós vamos estender as mãos, e a igreja na retaguarda, vamos todos orar, irmãos. Muitas vezes as nossas bênçãos, ela acontece quando a gente clama pelos nossos irmãos na fé, assim como foi com Jó. Vamos orar neste momento, aleluia. Senhor meu Deus, meu amado Pai, Senhor, a Tua palavra nos ensina de uma forma linda e eficaz sobre, Senhor amado, o processo de restauração, sobre a necessidade, Senhor, no meio do deserto, ver o Senhor operar e fazer brotar de novo. Quantos aqui, ó Pai, na condição de enfermo, e o médico, Senhor, tenha dito: olha, não tem mais jeito, não dá, não sei mais o que fazer. Ou se não, ó Pai, a situação em que ele ou ela se enfrenta, seja uma condição familiar, seja uma condição financeira, seja uma condição de relacionamento com os filhos, seja qual for a provação, aqui está o seu povo, ó Pai. Aqui, Senhor, se apresentando num ato de fé, num ato de coragem, dizendo: eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio no poder da oração, eu creio que Deus pode operar de novo, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Opera, Senhor, opera, meu Pai. Sonda o coração, esquadrinha a mente, Pai, aquilo que está entristecendo, aquela angústia, aquela ansiedade, depressão, com a Tua poderosa mão vai removendo essa vida de deserto, em nome de Jesus. Hoje a água do Espírito Santo jorra sobre a sua vida, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, há poder na oração, e nós clamamos a Ti, ó Pai. Buscamos a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja, ó Pai, do mais tenra idade, seja a criança ou a adolescente, a todos que aqui estão, ó Pai, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Opera mais uma vez, opera, Senhor, assim como fizeste no passado. Que as torrentes do Negueb, que as águas do Espírito Santo possam jorrar sobre a nossa vida, e esse deserto vai florescer, aleluia. Vai florescer de bênçãos, aleluia. Vai florescer de milagres, porque há poder no nome do Senhor, aleluia. Opera, Senhor, aleluia, aleluia. Opera, Senhor, glória a Deus. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós confiamos em Ti, depositamos a nossa fé em Ti. Nós sabemos, Senhor, há poder na Tua palavra, e ela diz: se enquanto eu choro eu vou semeando em oração, com certeza nós vamos colher os molhos com alegria. Com certeza nós retornaremos com alegria na colheita, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor.
Eu te peço, ó Pai, a cada irmão, a cada irmã, o Senhor conhece, é projeto seu, Pai. Cada vida é projeto seu, Senhor. Opera, Senhor, seja qual for a doença, a condição, faz um milagre mais uma vez no meio do seu povo. Aleluia, Senhor, aleluia.